Vamos explorar hoje uma história incrível que vem do livro de Josué. Imagina só, depois de uma vida inteira de jornada, a linha de chegada está logo ali. A vitória parece garantida, mas, de repente, tudo para. Essa é uma história sobre essa pausa que parece não fazer sentido nenhum e um motivo muito mais profundo por trás dela. A história toda começa com uma onda de choque. O povo de Israel tinha acabado de atravessar o Rio Jordão de um jeito milagroso e a notícia se espalhou que nem fogo em palha seca. Do outro lado, os inimigos, os reis amorreus e cananeus, ficam simplesmente paralisados de medo. A vantagem psicológica era total. O caminho para a conquista parecia estar totalmente livre. Então, com os inimigos apavorados, o povo de Israel monta acampamento já em território inimigo, bem ali, nas planícies de Jericó. O moral da tropa está lá em cima. Tudo, absolutamente tudo, apontava para um ataque imediato, para uma vitória rápida e decisiva. E é bem nesse ponto que a história dá uma virada que ninguém, mas ninguém mesmo, esperava. No auge da vantagem estratégica, no momento em que qualquer general no mundo gritaria atacar, surge uma ordem divina que, na prática, parecia paralisar todo o avanço. É um momento de pura tensão. E o comando que interrompe tudo? Bem, ele é tão inesperado quanto arriscado. Envolvia facas de pedra e um ritual bem antigo. A ordem foi essa: direta, reta e, vamos ser sinceros, chocante. Justo quando os soldados precisavam estar no auge da sua força física, eles recebem a instrução de realizar um ritual que os deixaria completamente vulneráveis por dias, acampados em pleno território inimigo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Do ponto de vista militar, é uma loucura completa. Por que se colocar em desvantagem de propósito? A resposta, curiosamente, está no próprio texto, e ela tem tudo a ver com a história de duas gerações muito diferentes. Para a gente entender o porquê dessa ordem, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a diferença fundamental entre duas gerações: aquela que saiu do Egito e a nova, que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Esse contraste aqui é a chave de tudo. De um lado, a primeira geração, a que saiu do Egito. Eles tinham o sinal físico da aliança, a circuncisão, mas acabaram morrendo no deserto por causa da desobediência. Do outro lado, a nova geração, que nasceu durante a jornada. Eles estavam prontos para conquistar a terra, mas não tinham sido circuncidados. Faltava essa marca de identidade. E não estamos falando de uma viagem curta. Foram 40 anos. 40 anos vagando pelo deserto. Uma geração inteira cresceu nesse período. E aquele ritual que os conectava com sua identidade, com sua herança, tinha ficado para trás. Então a gente percebe que esse comando ia muito além de um ato físico, era algo simbólico, muito profundo. Antes de tomar posse da terra, eles precisavam, primeiro, se reafirmar como o povo da aliança. A preparação espiritual veio antes da conquista militar. E para marcar esse momento para sempre, o lugar do acampamento ganhou um nome muito especial: Gilgal, que quer dizer rolar para longe. A ideia era que a vergonha da escravidão no Egito e os erros da geração anterior estavam sendo oficialmente rolados para longe, deixados para trás. Era um marco zero de um novo começo. E não para por aí. Logo depois desse ritual e do tempo de cura, a transformação continua. Acontece uma série de eventos, um atrás do outro, que marcam de uma vez por todas o fim de uma era e o início de outra. Olha só essa sequência, é impressionante. Primeiro a circuncisão para renovar a aliança, depois eles esperam, se curam, em seguida celebram a Páscoa, mas agora não como nômades, e sim como habitantes da terra. E então, pela primeira vez, comem o que a terra de Canaã produziu. E no dia seguinte, o maná, aquele pão sobrenatural que o sustentou por 40 anos, simplesmente para de cair. E esse detalhe do maná é a virada de chave. Foi um sinal claro, definitivo, de que a fase de peregrinação tinha acabado. A dependência diária daquele milagre deu lugar à responsabilidade de cultivar e viver da terra que eles estavam herdando. A transição estava completa. Ok, o povo está espiritualmente preparado. A transição foi feita. E agora? Agora, o foco da história muda e se concentra no líder deles. Josué está prestes a ter um encontro que vai mudar a perspectiva dele para sempre. Tenta imaginar a cena. Josué está ali perto de Jericó, talvez analisando as muralhas da cidade, pensando na estratégia. De repente, ele levanta os olhos e vê um guerreiro parado na sua frente, espada na mão,
em posição de combate. A reação de Josué é super prática, coisa de general. A pergunta direta: de que lado você está? É uma questão de nós contra eles, preto no branco. E a resposta que ele recebe quebra todas as expectativas. Uma única palavra, poderosa e chocante: não. Esse não desmonta toda a lógica de Josué. Esse ser não se encaixa nas caixinhas humanas de amigo ou inimigo. E aí vem a revelação. Ele não estava ali para tomar um lado na batalha de Josué. Ele estava ali como comandante de um exército infinitamente superior. A mensagem é muito clara. Essa não é a batalha de Josué, na qual Deus vai ajudar. Essa é a batalha de Deus, da qual Josué tem o privilégio de participar. Essa revelação muda tudo para o Josué. Na mesma hora, o grande general se torna um servo humilde. Ele se joga com o rosto no chão, em adoração, e pergunta quais são as ordens. A perspectiva dele vira de cabeça para baixo. De comandante, ele passa a ser comandado. E a instrução final, ela lembra muito o que aconteceu com Moisés, lá na sarça ardente, sabe? Tirar as sandálias. É um ato de reconhecimento de que aquele chão não é um chão comum. É um solo sagrado, porque ali é a presença do divino. A batalha que viria a seguir não seria em solo comum, mas em solo santificado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Antes de qualquer grande desafio, qualquer batalha da vida, o que significaria fazer essa pausa? Reconhecer que talvez o chão que pisamos seja sagrado e que a jornada é guiada por algo muito maior do que nós?